Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Olá, aluno e aluna do terceiro ano do ensino médio. Tudo bem? O meu nome é Maria Alice, eu sou professora de língua portuguesa e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a organização do bimestre. Hoje nós estamos aqui com a intérprete Val, que vai nos acompanhar aí durante esse momento de explicação. Eu também quero falar a vocês bem-vindos, né, ao ano letivo de 2021. Vamos estar presentes aí com as nossas aulas, né, de língua portuguesa e acompanhando vocês também no conteúdo, né, trazendo alguns aspectos de questões do Enem, mas isso depois a gente fala com mais calma, ok? Então vamos a essa organização do bimestre. Vocês já devem estar acostumados aí com os nossos planos de estudos tutorados, que agora serão por bimestre, tá? Então nós teremos o volume 1, que vai ser durante o primeiro bimestre. E aí nós vamos passar nesse primeiro momento, né, o conteúdo que vocês irão ver durante esse período. Vocês perceberão que esses conteúdos também, em alguns momentos, eles vão, né, revisar nesse primeiro bimestre, eles vão revisar conteúdos, aspectos, né, da língua portuguesa, da gramática, da literatura, que vocês viram no ano passado, no segundo ano. Tá? Então, em alguns momentos, nós temos mesmo esse aspecto de revisão. Então, vamos a esse primeiro bimestre, como ele será organizado e o que vocês verão. Bem, então, nós vamos ver primeiramente, né, nas primeiras semanas, nós veremos o conto fantástico. Então, vocês verão as características, né, vocês terão exercícios de interpretação de texto sobre o conto fantástico. Também serão, né, instruídos a visitar outros links com mais conteúdos. Vocês também poderão, né, consultar livros didáticos que vocês tenham, né, e veremos o conto fantástico. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o conceito do conto fantástico. Coisa breve, porque veremos isso mesmo ao longo das próximas semanas. Bom, o segundo conteúdo que será trabalhado no primeiro bimestre é essa questão de relação título e texto. Sim, olha, a questão do título é muito importante, porque o título ele vai sintetizar um conteúdo. Muitas vezes, né, principalmente vocês que estão no terceiro ano, vão fazer a redação do Enem, existe sempre aquela ansiedade, né? Ai, qual é o melhor título para a minha redação? Como eu vou sintetizar isso? Porque o título, ele traz esse resumo. Se a gente não tem essa situação mesmo de escolher um bom título, a gente pode criar uma expectativa no leitor e depois a gente vai não criar um texto que vai sustentar aquele título que nós colocamos. Por isso é importante mesmo ter esse conhecimento, essa tranquilidade ao se elaborar um título. Nós vamos ver isso com mais calma ao longo do nosso bimestre. O segundo conteúdo é o artigo de opinião. Vocês vão encontrar os artigos, né, de opinião nas revistas, nos jornais. E também veremos com muita calma aí as características, a questão mesmo do uso das formas verbais, a questão dos argumentos, porque o artigo de opinião é um texto argumentativo. Então, é importante a gente ver com muita calma essas estratégias argumentativas.
E também teremos aí, né, exercícios, textos para que a gente possa também fazer um trabalho de interpretação e compreensão de texto. Porque, na verdade, aluno, aluna do terceiro ano, o texto, ele tem realmente camadas. Então, às vezes, quando a gente lê só na superfície, a gente faz uma leitura que não é completa. Por isso é preciso, né, da gente ter, né, essas outras leituras mais profundas, tá? Então, o texto, ele é uma teia, a gente resgata muitas coisas da nossa experiência, de outras informações. Então, normalmente, quando a gente lê só na superfície, às vezes a gente não entende aquele texto, ou a gente não aproveita todo o potencial que aquela escrita tem. Por isso, nas nossas aulas desse bimestre, nós vamos ver algumas estratégias de interpretação, ok? Bem, como eu havia falado com vocês, nós vamos ver, assim, com calma, cada conceito desse conteúdo. Mas antes que eu faça isso, gostaria de conversar com vocês a respeito de algumas dicas de estudo, né? Ano passado foi um ano que nós experimentamos muita coisa, né? E esse ano a gente já tem algumas coisas consolidadas. Então, é importante mesmo que você estabeleça horários para estudar. É importante que você crie essa rotina. É importante que você estude num local da casa mais tranquilo, silencioso, tá? Não fique, né? Vou até usar aqui uma gíria, não fique enrolando. Então, se você marcar, né, de estudar às 7h30 da manhã, todos os dias estude nesse mesmo horário. Então, tenha essa rotina. Lembra, o seu PET, ele é dividido por áreas do conhecimento. Então, é importante que você, né, nas suas semanas, no primeiro dia, que você faça mesmo as suas atividades, as suas leituras, de língua portuguesa, né, de literatura, de arte, de educação física. É importante que você tenha. Aí, no dia das ciências sociais, aí você vai estudar as disciplinas relacionadas àquele conteúdo. É importante que você tenha essa rotina. E como você sabe, na sexta-feira, vocês terão essas aulas, né, o terceiro ano, tem as aulas do Enem. E aqui, nas aulas do Enem, depois eu vou falar com mais calma, vamos trabalhar questões de vestibulares, né, de provas anteriores, vamos trabalhar a redação do Enem. Então, você tem aí a sexta-feira para se dedicar a essas aulas, para você se preparar para o Enem. Principalmente, aluno, aluna do terceiro ano. Principalmente a redação é algo que a gente precisa treinar. A gente só aprende a escrever escrevendo. Muitas vezes os alunos, as alunas falam assim, é muito complicado, a redação do Enem é muito complicada. Mas, na verdade, quando você treina, aquilo vai se tornando um hábito e começa a ficar fácil. É igual um jogador de futebol. Ele vai treinar, vai ter aquela resistência física e aí ele nem vai sentir. É a mesma coisa. Então, se você também estabelecer essa rotina de voltar em temas, né, das provas anteriores do Enem, pegar aí esses temas de redação e treinar semanalmente. E uma coisa que é importante, sabe? Escrever e reescrever.
Aproveite a ajuda aí dos seus professores, né? E peça, olha, reescreva o que eu preciso melhorar e reescreva. Não fique, né, desanimado em reescrever uma determinada redação 2, 3, 4 vezes, porque quando nós estamos reescrevendo, nós estamos aprimorando. Então, é isso mesmo, como eu disse, a gente só aprende a escrever escrevendo. E uma outra coisa que é importante para vocês que estão no terceiro ano é realmente as atualidades. Então, leia jornais, leia, né, muitos artigos de opinião, leiam notícias, leiam reportagens, estejam atualizados, porque como nós vimos, os temas da redação do Enem são sempre relacionados, né, a temas, né, da atualidade, a temas que aí vão afligir, né, ou são temas polêmicos da sociedade, né, ou que incomodam, ou precisam ser tocados, ou são polêmicos. Então, é importante que você esteja, né, e aí eu vou usar uma outra gíria, antenado. Porque, na verdade, a dificuldade só vem quando, se você chega lá na hora da prova, vem um tema que você nunca ouviu falar, aí você vai desesperar, tá? Mas se você já está antenado, se você já está informado, desenvolver a redação vai ser muito tranquilo. Então, agora vamos a um resuminho desse conteúdo que eu já tinha mencionado com vocês. Olha, vocês observaram que esse conteúdo está muito relacionado aos gêneros textuais? Sim. Olha, nós não nos comunicamos sem usar um gênero. É como está escrito aqui no nosso, né, no nosso slide. O processo de comunicação, nosso processo de comunicação, a nossa interação verbal, ela acontece por intermédio dos gêneros, sim. Você precisa dar um recado, né, para sua mãe, você faz um bilhete, coloca na porta da geladeira, é um gênero textual. Você precisa solicitar alguma coisa da sua escola, você manda um e-mail, você está fazendo ali uma carta de solicitação. Você precisa, né, por exemplo, nós precisamos de informação, nós vamos recorrer a uma notícia, tá vendo? Tudo isso que eu falei são gêneros textuais. Então, nós comunicamos, né, por intermédio dos gêneros, isso é muito importante. Então, uma coisa que nós vamos ver é que os gêneros também, eles vão mudar, tá? Às vezes época, lugar, tá? Alguns permanecem, outros desaparecem, outros se modificam. Uma coisa interessante, terceiro ano, quando se fala nessa questão mesmo, desses gêneros que surgem, desaparecem, nós temos, por exemplo, os memes, né? O meme é um gênero textual moderno. Ele né, dos anos 2000, né? Então é moderno. Então, se você vai no século XVIII, por exemplo, não tinha meme no século XVIII. Tá? Então, nós temos essa questão. E o meme surge nesse ambiente mesmo, né? Digital. Tá vendo? Então, os gêneros, eles modificam. Alguns gêneros desaparecem, tá? Então, nós temos isso. Hoje, a carta pessoal, poucas pessoas pegam um papel, uma caneta, escreve uma carta pessoal, assim, vai lá na agência do correio, compra selo. Raramente a gente faz isso, né? Nós temos outras maneiras, a gente manda um e-mail, conversa no WhatsApp, conversa em um outro chat, tá vendo? A coisa muda, né, ao longo do tempo. Bom, então vamos lá. O conto fantástico é uma narrativa curta, tá? Então vai ter esses personagens que extrapolam os limites da realidade ou dos fatos e que se mostram igualmente estranhos e inexplicáveis. Eu vou dar um exemplo. Tem um conto que as pessoas viram barbante. Gente, na vida real a gente está andando assim, não vai virar um barbante. Mas nesse conto fantástico, né, as pessoas viram barbante. Então, olha, extrapolou, né, os limites da realidade. Então, os textos são caracterizados por uma realidade não lógica, ou seja, não faz sentido, e desenrola num mundo irreal, marcado pelo absurdo, pela inverossimilhança, né? Não tem aquele efeito
de verdadeiro, de real, tá? E essas ações, essas situações extraordinárias. Às vezes a gente assiste a muitas séries que são assim, né, irreais. A relação título e texto que nós já tínhamos comentado, né? É essa questão que, né, existe esse vínculo aí, né, entre as informações textuais, né, e o texto, né? Então o título é uma parte importante dessa produção e precisa estar bem relacionado com o texto. O artigo de opinião, nós vamos ver, né? O artigo de opinião que vai deixar a opinião, né, de um determinado autor. Normalmente o artigo de opinião ele pode aparecer, né, na primeira pessoa do singular, tá? Normalmente ele vai, porque ele tem essa questão dessa subjetividade, esse lado pessoal de quem escreve, essa opinião desse autor. E nós vamos ver que, embora tenha essa questão dessa subjetividade, essa primeira pessoa, porque o artigo de opinião ele vai circular, né, ali nos sites da internet, nos jornais, nas revistas, ele precisa obedecer à variante formal, né, da língua portuguesa. Então nós vamos ver que, como eu disse antes, um outro aspecto importante do artigo de opinião são as estratégias argumentativas. Elas são importantes porque a argumentação vai convencer o leitor daquela ideia. Quem escreve um artigo, ele tem uma opinião, mas ele tem um objetivo. Ele quer convencer você a pensar como ele, tá? Então ele tem essas estratégias de convencimento. E finalmente, como eu disse para vocês, né, nós teremos aí os textos. Vamos fazer leituras de textos, vamos interpretar esses textos, vamos analisá-los, vamos fazer essa leitura mais profunda. Bom, aluno, aluna, para preparar essas explicações, eu recorri, né, ao plano de estudo tutorado que vocês já têm aí no site, né, do Estude em Casa. Então eu utilizei esse material e também utilizei um artigo, né, falando aí sobre a importância dos gêneros textuais. Vocês podem consultar esses materiais que estão aí disponíveis na internet para aprofundar mesmo os seus estudos. Eu desejo a todos vocês uma boa semana e que a nossa caminhada seja uma caminhada, né, bem satisfatória, porque o terceiro ano é um momento de realmente, né, de preparação, porque daqui a pouco vocês vão estar, né, saindo dessa vida escolar e indo para uma vida acadêmica, uma vida profissional. Então, aproveitem bastante, estudem e lembrando, né, se ficou alguma dúvida sobre essa organização do bimestre, alguma dúvida sobre o conteúdo, né, que está aí no volume 1, né, do PET, se liga no Tira Dúvida. Né, mande a sua pergunta, nós estaremos aqui para responder essas perguntas. É muito importante que vocês participem, né, do Se Liga no Tira Dúvida e para ter, né, esse acompanhamento, essa tranquilidade aí na questão dos conteúdos, né? No mais, é importante aquilo que eu já disse para vocês, estabelecer aquela rotina de estudo e eu aguardo vocês, né, no nosso próximo encontro.
época de pandemia e mantendo o distanciamento social, eu, Érica Vieira, converso com os nossos convidados em casa para levar até você informações sobre diversos assuntos da atualidade: economia, mercado de trabalho, empreendedorismo, saúde, educação e comportamento. Opinião Minas vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite. Eu te espero. Na ciência, tudo é possível. O buraco negro é enorme. Temos pouco tempo. Mas a conexão... Inclusive voltar no tempo. Eu achei que a gente tinha viajado, mas foi no tempo. Para 1957. Isso quer dizer que... Isso aconteceu. E qualquer mudança que fizermos nesse tempo, por menor que seja, pode afetar nossas vidas no presente. Tudo pode acontecer no Clube 57. De segunda a sexta, 6 da tarde. Olá, aluno, aluna do terceiro ano. Nessa aula hoje, nós vamos analisar, vamos ler, vamos refletir sobre um poema. Antes disso, eu quero me apresentar. O meu nome é Maria Alice, eu sou professora de língua portuguesa e, como eu disse, hoje nós vamos trabalhar um poema. Estamos aqui com o intérprete Heron, que vai nos acompanhar nessa aventura. Olha, eu escolhi esse poema, gente, porque mês de março, né, nós temos uma data bem importante, uma data de luta, de resistência, que é o dia 8 de março, o Dia da Mulher. E eu trouxe um poema de uma grande escritora, que é a Conceição Evaristo, e nós vamos trabalhar esse poema. Então, primeiro, vamos para a leitura. Vozes mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. A voz de minha filha se fará ouvir na ressonância do eco da vida-liberdade. Vou voltar aqui na imagem, né, da nossa autora, né, a dona Conceição Evaristo, e vou falar um pouquinho sobre essa trajetória acadêmica dela.
Então vamos lá. Olha, a Conceição Evaristo, o nome completo dela é Maria da Conceição Evaristo de Brito. E olha, ela nasceu em Belo Horizonte em 1946. Uma origem humilde, como muitas, né, como muitos de nós. Ela mudou para o Rio de Janeiro na década de 70 para estudar. Lá no Rio de Janeiro, ela fez o curso de letras pela UFRJ, tá? Trabalhou como professora na rede pública, né, de ensino, né, no Rio de Janeiro. Hoje ela é mestre em literatura brasileira pela PUC do Rio de Janeiro, com dissertação em literatura negra. Tá? O tema da dissertação dela foi uma poética da nossa afro-brasilidade, tá? De 1996. E ela também é doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense, né? Com poemas malungos. E esses poemas, né, são de 2011. Então, conhecendo um pouquinho aí, né, sobre essa trajetória acadêmica da Conceição Evaristo. Vamos ao poema. Aluna do terceiro ano. Em alguns momentos eu vou ir e voltar, né, nos versos aqui do PowerPoint, porque nós vamos fazer isso mesmo. Nós vamos comentando aos poucos, analisando. Então é importante, né, que a gente mostre aquele aspecto do poema e depois a gente volte nesses versos para a gente concretizar essa situação, ok? Então, é isso mesmo, a gente vai ficar indo e voltando aqui nas apresentações. Eu espero que não fique muito cansativo para vocês. Vou tentar fazer de uma maneira bem leve, né? Mas vamos analisar esse poema belíssimo de Conceição Evaristo. Olha, como nós estamos trazendo, né, falando sobre o poema, eu julguei necessário que se fizesse, né, falasse um pouquinho sobre o conceito desse gênero textual. Então, nós vamos ver que o poema, né, ele vai ser um gênero que ele, diferente da prosa, ele se apresenta em versos, né? O verso não é aquela linha completa, contínua, igual a da prosa, porque ele pode obedecer ou não à questão da métrica, um tanto certo de sílabas. Um poema pode ou não conter rimas, que é aquela questão da musicalidade, mas todo poema tem ritmo, tá? Ritmo mesmo, aquela batida, ok? Por isso, quando a gente lê um poema, recita um poema, é importante que a gente traga essa emoção, porque o poema tem a ver com isso, né? Essa expressividade, essa emoção. Então, nós temos que ler assim, com emoção, porque senão fica algo, assim, estranho. Então, como eu disse, né, o poema tem essa questão desses recursos musicais, esse ritmo e o sentido conotativo. Tá? É importante a gente falar sobre isso. Na língua portuguesa existem duas palavras parecidas e a gente precisa marcar a diferença. Conotativo é o sentido figurado. Nós falamos, escrevemos uma coisa, mas aquilo tem outras ressonâncias, tem outros significados. Como eu consigo esse sentido conotativo? Muitas vezes usando metáforas, metonímias. Então, vou dar um exemplo de uma metáfora. Quando eu falo assim, você é uma flor. Olha, eu estou conversando com alguém e falo, você é uma flor, ou você é um anjo. A pessoa não é nem flor nem anjo, mas eu estou usando uma metáfora. Eu estou ampliando aí, eu estou trazendo, né, características que a flor tem, como o perfume, a suavidade, a beleza. Estou trazendo, atribuindo aquilo ali à pessoa. Tá? Então, sentido conotativo.
A outra palavrinha que às vezes os alunos, as alunas confundem um pouco é função conativa. A função conativa é outra coisa, tá, gente? A função conativa é quando um texto tem a função de convencer alguém. Um anúncio publicitário, por exemplo, ele tem a função conativa. Conativa ou apelativa. Ele quer vender um produto, vender uma ideia. Então, por isso, né, vai usar de estratégias de convencimento. Então, aqui nós vamos ver o aspecto conotativo do poema Vozes Mulheres. E aí vocês vão me perguntar assim, e a função? A função do poema é a função poética. Alguns poemas têm função poética e função expressiva. Por quê? A função poética é aquela preocupação com a organização do texto. Sim, um poeta, quando escreve, ele está preocupado, como nós vimos, com a musicalidade, com a escolha de palavras, com o tamanho dos versos, tá? Então, nós temos aí essa preocupação com a construção. E também a função emotiva ou expressiva. Por quê? Porque emoção. Todo poema, ele tem essa questão dessa expressividade, dessa emoção. Então, por isso, pode aparecer as duas funções. Então, vamos ao poema. Eu quero começar com o título. Sim, Vozes Mulheres. A primeira coisa que nós observamos é que esse título está no plural, indicando aí que é o coletivo. Então, nós temos isso, a questão dessas vozes representar essa coletividade. O poema, nós vamos voltar aqui, o poema percorre essas trilhas da memória. Então, vai falar da bisavó, da avó, a mãe fala e a mãe fala da filha. Então, nós temos aí essas trilhas, né, da memória. O nosso eu lírico, que é a voz que está no poema, não está sozinho, não está solitário. Por isso, plural. Viram como é importante a questão do título, Vozes Mulheres. Segunda palavra, mulheres. Aqui eu tenho uma questão interessante, que é o fato de se qualificar essa voz, tá? Vozes de mulheres. E nós sabemos que, infelizmente, na nossa sociedade, muitas vezes, as vozes das mulheres são silenciadas, né? Então, por isso, é importante essa questão dessa qualificação, essa voz que ecoa, daqui a pouco nós vamos ver com mais calma, essa voz que é ouvida, essa voz que se expressa. Então, como eu disse, vozes mulheres nesse sentido mesmo dessa articulação do discurso, de se narrar essa história, de se trazer essa visibilidade. Ok? Bonito isso, né? Como eu havia mencionado, uma coisa importante que a gente percebe nesses versos, né, de Conceição Evaristo é que são versos curtos, precisos. Nós temos, né, essa síntese, esse resumo daquilo que foi vivido. E nós temos esse passado de sofrimento que não pode ser esquecido. Por isso que eu falei nessa questão dessa resistência. Nós vamos ver que o poema traz essa questão, talvez uma palavrinha nova para alguns de vocês. Essa questão da diáspora. O que é a diáspora? A diáspora é aquela questão, né, que muitas pessoas, muitos negros e negras saíram, né, da África, né, naquele momento lá, né, das escravaturas, e vieram para outros países, como aqui no Brasil. Então, eles foram arrancados da terra natal e vieram construir vida em um outro lugar.
diáspora porque não se tinha a esperança de se voltar à terra natal. Era preciso se começar uma vida nova onde estivesse. E aí, no poema também vai falar dessa situação, né? E eu estou falando aí da questão mesmo, né? Do tráfico, né? de pessoas. E aqui o poema também traz essa questão da situação desumana que acontecia nos navios, né? Do tráfico. Um verbo que vai chamar a nossa atenção é o verbo ecoou. Então, nós vimos que no poema, em vários versos, esse verbo aparece no passado. O verbo aparece aí, ecoou, né? Pretérito perfeito, aparece aí no passado, mas nós vamos observar que ao se repetir ao longo desses versos, esse verbo traz algo de presente, algo que ainda acontece. Por isso é importante a gente falar do verbo ecoar, que está no pretérito ai. Então, ele vai marcar esse tempo passado, mas ele vai se alongando, ele vai trazendo essa memória aí. E aí, esse passado se torna presente e percebemos que muitas vezes aquela condição, né, de sofrimento de negros e negras ainda persiste, tá? E aqui é uma outra situação importante da gente observar no poema, é que o poema, né, esses versos vão lembrar a questão, né, dos recém-libertos, porque aqui no Brasil a situação foi muito complicada. Porque mesmo tendo a questão, né, da liberdade, né, a condição, a sociedade não recebeu, né, esses negros e negras. É uma situação assim que muitos ficaram em uma situação complicada de dignidade mesmo, porque a cidade, em nome aí dessa modernização, não aceitava essa mão de obra, né, dos negros e negras. Nós vamos observar a questão, aquilo que eu falei da metáfora, do conotativo. Então, nós temos um verso que é bem forte, que vai falar assim: a minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. É aquilo que eu falei, né, da situação, né, que esses negros e negras recém-libertos, às vezes não tinham ali na cidade a condição de ter um trabalho digno, de manter as suas famílias. Então, muitos tiveram essa questão mesmo, né, de passar fome. Ainda hoje nós sabemos de situações, né, de famílias que ainda enfrentam esses problemas, né? E essa questão, né, da indignação do eu lírico. Aqui eu tenho uma questão interessante que nós vamos citar, que é a questão da metalinguagem. Eu uso o poema para falar da própria arte de escrever o poema. Então, quando o eu lírico fala, o meu verso ecoa, né? A minha voz ecoa versos perplexos, né? Deu uma agarradinha aqui. Nós temos essa questão dessa indignação. Eu estou indignada, né, com essa situação. Como isso acontece ainda hoje, né? Como as pessoas ainda, né, morrem de fome. Então, nós temos essa situação aí. Então, é dessa indignação. E aí, nós temos aquilo que eu já comentei com vocês. Essa voz que tem, né, essa origem lá na voz da avó, nos navios negreiros. Depois, a avó indignada ali, trabalhando de maneira, né, subhumana. E vamos ver a voz, né, da filha. Bem, então é aquilo que eu estava comentando. Então, nesse verso, né, a voz da filha, ela aparece aí como falando desse futuro, né? O interessante é que a voz da filha recolhe,
né? A filha é o futuro, a filha é o porvir. Então, a filha recolhe a voz da bisavó, da avó, da mãe. E aí, nós temos, né, não mais aquilo que ecoa, que, né, grita, que vai. Eu tenho aquilo que abriga. Olha que lindo isso. Bem, e aí eu tenho até essa questão da forma verbal, se fará ouvir, porque muitas vezes nós vimos aquela situação, né, que eu falei no começo, das vozes silenciadas. Então, a voz da filha se fará ouvir, não vai mais ser silenciada. E aí nós temos essa questão mesmo, né, que é se... E eu vou ler na íntegra. Se ter de fato liberdade é preciso agregar as vozes do passado, lembrar os seus antepassados, os nossos antepassados, para viver plenamente como cidadão, como cidadã, senhor, senhora da nossa história, né? A escrita não pelos que marcaram com sangue, como nós vimos no poema, mas dos que construíram com dignidade e força e esperança. Bem, para preparar essa aula, eu recorri, tá, ao texto da Ana Cláudia Mendes, que chama Eco e Memória, Vozes Mulheres, é um estudo do poema da Conceição Evaristo. Está disponível no site lá, né, da Faculdade de Letras da UFMG. Vocês podem acessar o site e ler essa análise na íntegra, é muito interessante. E para as questões conceituais, eu consultei o livro Português e Linguagens, do Ilha Cereja e da Tereza Magalhães. Eu aguardo vocês no próximo encontro. Que todos tenham uma boa semana.